Espiritualidade Amiga, que hoje veio escolher para a gente esse tema, o passe, mas dentro da terapêutica espírita. Interessante que em janeiro, a Organização Mundial de Saúde celebra o Janeiro Branco. O que significa essa questão de Janeiro Branco? São um adoecimento mental que se espalha por todo o orbe. Estamos vivendo uma transição planetária onde o adoecimento mental é fator agravante em todos os povos. E é interessante porque logo depois as festas. A leitura inicial foi falado para a gente sobre as mortes prematuras. E muito bem explicado quando a gente fica, de uma certa forma, revoltado com Deus quando os nossos amores vão embora. Hoje, isso tem nome. Há algumas doenças já catalogadas como a síndrome de borderline, quando as pessoas que amam não conseguem aceitar perdas. Então, um ente que falece ou um relacionamento que é rompido, a pessoa entra em estado de colapso, porque ela se revolta com Deus. Obrigada. E isso a gente precisa começar a falar, mas Tati, o que isso tem a ver com passe, né? Mas a gente vai falar de passe dentro da terapêutica espírita. E é exatamente um assunto que a gente começa a ver esse adoecimento mental e em qual circunstância que ele ocorre. Aqui tem alguns dados estatísticos a respeito de indicadores que impactam a saúde mental. A parte fisiológica, da parte do cérebro mesmo, né, do adoecimento da neurociência, no âmbito familiar, ela é 4,5%. Então, veja que dificuldade. Do psicológico já é 2,8%. Às vezes a gente fica achando que o psicológico é maior, né? Que a pessoa tenha um problema psicológico. Na verdade, ela tem um problema fisiológico. É o que ocorre com muitos dos laudos, que hoje a gente tem TEA, TDAH, e a gente fala que isso é uma doença, mas isso não é uma doença, isso é um cérebro que funciona diferente da gente. Então, é algo fisiológico e não psicológico. O que não significa que não tenha que ter acompanhamento psicológico, tá? E tem também a parte espiritual, que ali fica maior, olha para vocês verem no âmbito familiar, 5%, tá? Ali a gente tem na parte do trabalho, da afetividade e da fé. Não nos enganemos que dentro das casas religiosas e dentro daquilo que a gente acredita, estamos livres de adoecimento mental. Não é uma verdade, visto que a gente tem hoje aí nas mídias anunciando Padre Marcelo Rossi, Fábio de Mello, né, e tantas outras pessoas com adoecimento mental, né, pastores, espíritas, palestrantes, né, o índice de suicídio cada vez mais aumentando. Então a gente precisa começar a cuidar da gente. E muitas vezes a gente esquece das ferramentas e da terapêutica espírita como algo realmente funcional. Porque a gente vai tratando como se fosse algo assim, efeito manada. Já que todo mundo está nessa fila, eu vou também, né? Ou então vai tratando como se fosse aquela ducha que a gente faz na praia, agora é janeiro, férias, todo mundo vai na praia, enche de areia e fica louco para tomar uma ducha, né? Então, às vezes a gente chega na casa espírita um pouco incomodado, fala, não estou bem, preciso tomar um passe. Mas como é que a gente não ficou bem? A gente nem sabe como é que isso aconteceu, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe esses dados só para a gente ver que o negócio não é brincadeira. A terapêutica espírita, ela não inclui só o passe. Ela está incluindo ali o culto no lar. Eu não vou perguntar, que eu tenho certeza que todo mundo faz culto no lar, né? Mesmo aqueles espíritas de 30, 40 anos, às vezes ocorre alguma circunstância que a pessoa deixa de fazer o culto no lar, sabe, gente? Não tem problema nenhum. A maioria das casas tem uma equipe de visita. Essa equipe de visita a lares e hospitais, geralmente, elas também implementam o culto do evangelho no lar. Quando a gente está muito tempo sem fazer, e aí a gente fica tentando retomar o culto no lar, naquela dificuldade, vale a pena recorrer à solicitação desses visitantes. Eles visitam, ajudam a gente, e dali a gente dá sequência. Tem a fluidoterapia, que é onde está o passe. E tem também a água fluidificada. Tem o estudo sistemático, mas, Tati, estudo sistemático do Evangelho Terapêutica Espírita, estudo sistemático da doutrina espírita, é terapêutica espírita? É.
Por quê? Hoje, a neurociência confirma para a gente que leituras e pensamentos edificantes melhoram a parte fisiológica, que é a parte cerebral, melhorando as nossas redes neurais. Além disso, melhora nosso estado emocional, afetando a parte psicológica. Mas mesmo se a neurociência não tivesse falado nada disso, quando a gente começa a fazer o estudo, a gente percebe que a gente melhora. Aí fala, Tati, eu não acredito nisso. Então começa a fazer. E veja se melhorou ou não. Testa, o evangelho é bom, porque ele não precisa ser duvidado assim, sem testar. É bom duvidar. Coloca na prática. Veja se faz sentido. E tem também a tarefa de assistência. Como diz Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Hoje também é comprovado que todas as vezes que a gente faz, todas as tarefas que a gente entende, que a gente auxilia, melhora uma rede neural de afetividade que a gente tem no cérebro, fazendo com que a gente crie conexões e uma pessoa muito conectada, ela tem um menor índice de risco de depressão, por exemplo. E se ela já tem depressão, ela consegue aliviar isso aí também, tá? E reunião pública é essa que a gente está aqui. Olha que delícia! Quer dizer que uma reunião pública também faz parte da terapêutica espírita? Faz. Mas tudo isso, gente, só vai fazer parte mesmo da nossa terapêutica. Para que a gente faz tudo isso? Para a gente conseguir reforma íntima. A nossa tão sonhada reforma íntima. Mas para que essa reforma íntima? Para eu me tornar homem de bem. Porque espírito de luz, nessa encarnação ou aqui na Terra, ninguém sai daqui assim. Nós não vamos sair daqui espíritos puros. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Então não adianta querer viés perfeccionista e acreditar que vai sair daqui como Jesus Cristo, de mão dada, ascendendo. Não vai. Cuidado, porque isso aí vai te adoecer. O que nós precisamos evoluir aqui na Terra é nos tornar uma pessoa de bem. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sedes perfeitos. Então, aquelas características do homem de bem, é para isso que a gente faz essa terapêutica espírita. Porque o homem de bem, raramente, ele vai adoecer. Mentalmente, quando a gente está falando a questão dos distúrbios mentais. Mas se for fisiológico, porque o cérebro funciona de uma outra forma, está tudo ok. Quando a gente fala de adoecimento, é o adoecimento que a falta da moralidade provoca, tá? Quando a gente fala de laudo, nem sempre é um adoecimento espiritual, tá? Então, às vezes a gente precisa daquele adoecimento, não só para uma expiação, mas como ali um corrimão que a gente pudesse amparar para não cair. Lembremos da irmã Dulce, quando ela dizia assim, não, meu irmão, eu não posso ficar sem essa cadeira. Porque as pessoas queriam dar leito para ela porque ela dormia numa cadeira. Porque essa cadeira, ela é evangélica. Todo mundo me vê nessa cadeira e querem me dar um leito. Cada leito que eu ganho é mais um que não fica ao relento. Então, até aquela fragilidade que a gente imagina que a pessoa está espiando, né? A gente adora fazer umas condenações, espíritas gostam muito, né? Se está doente, está espiando. Isso aí foi coisa boa no passado, não. Mas a gente se esquece de muitos compromissos missionários que a pessoa vem com isso. Então, a gente não pode olhar para o estudo espírita para analisar o nosso próximo. O estudo espírita, principalmente o sistemático, ele foi feito para analisar autoanálise. Só essa que vale. Ao outro, o nosso respeito. Tem condição de analisar nada, mas nada. Ô Tati, mas isso aqui, não temos condições de analisar o outro. Mas é meu marido, menos ainda. Mas é meu filho, menos ainda. Não, mas é meu pai, piorou, que você só tem que honrar. Não faz essa análise, porque você vai entrar em adoecimento mental. Então, vale a pena a gente respeitar, tá? Então, a doutrina espírita, a gente vai estudando para a gente fazer a nossa autoanálise, porque é tudo reforma íntima. E o passe, ele tem muito a ver com a nossa reforma íntima. Olha lá, Emmanuel, no livro Consolador, no capítulo 5, na questão 98, ele vai dizer para a gente que o passe é uma transfusão de energia psíquica. Olha que importância da gente, então, estudar, melhorar os nossos pensamentos,
Porque esses pensamentos, eles formam para a gente um campo energético. E ele vai ajudar junto com aquela situação das nossas emoções. Vocês já pararam para pensar que determinadas frases, determinados pensamentos geram uma emoção? Emoção é uma resposta do corpo a algo que lhe dá um start. Sentimento é algo um pouquinho mais profundo. É quando eu atribuo sentido a isso. Se a gente for pegar a noção e o conhecimento para a gente entender aonde vai de emoção até sentimento, a gente pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 8, intitulado Lei de Amor. Quando vai falar para a gente que, no início, o homem só tinha instinto. Depurado e corrompido, ele tem sensação. Depois da sensação, instruído, ele vai ter sentimento. E de todos os sentimentos, o melhor é o amor. Tati, mas o que isso tem a ver com passe? Porque é exatamente isso que o passe vai fazer. Ele vai aliviar a nossa vibração. Ele vai auxiliar para que a gente volte a um equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É a gente estar em conformidade com a lei de amor. É quando eu estou dentro da minha esfera psíquica, daquilo que eu já dou conta de vibrar, o meu melhor. Tati, eu estou vibrando igual Jesus? Não, ainda não, calma. Vai, é o destino, não hoje. Mas é o melhor que a gente pode agora. E é por isso que a gente precisa começar a vigiar os nossos pensamentos, porque aí sim eu tenho condição de falar, eu preciso tomar um passe, eu preciso fazer essa transfusão de energia psíquica, porque meus pensamentos não estão legais. Estão legais. Então não adianta o outro querer falar assim, ela não está pensando bem. Não dá. E por que isso? Porque, segundo a lei de liberdade, o homem é verdadeiramente livre no pensamento. O único local que nós somos verdadeiramente livre é no pensamento. E o que a gente escolhe pensar o dia inteiro? No desaforo que eu não quis engolir, eu tive que engolir. Na raiva que aquele menino me fez passar. Naquela fechada do carro que achei um desaforo. E ali a gente aumenta. Aí escutou uma mensagem bonitinha que leu no WhatsApp. Ela dura pouco tempo na mente da gente, vocês já repararam? A gente não consegue ficar ruminando naquela ideia. Fala, gente, quando foi que eu pensei assim? Nossa, Emmanuel falou isso. Sheila, André Luiz, o que significa isso? A gente não fala muito. Divaldo, ele vai falar para a gente lá em Diálogo com Dirigentes que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Então veja que agora Divaldo apresenta para a gente o amor, não um amor sentimento, mas um amor vibração. Porque quando eu penso e sinto algo que me torna melhor, eu passo aquela energia para outra pessoa. Então, passista, ele tem que ficar ali bem de olho na reforma íntima dele. Claro! E o paciente? Também, no mesmo ritmo. Porque o tratamento ocorre aos pares. Olha que bonito. Então, a gente vai para uma cabine de passe e vai pensar assim, eu estou indo lá fazer o quê, né? Eu vou escolher qual passista melhor. Que dali eu sei, ele é médium. Ele recebe mentor da casa, só vou tomar com ele. Porque ele é o passe forte. Não, já sei daquela. Aqui dele ainda não, já vi ele brigando ali na rua. Não tem vibração boa. Não, porque casa espírita é bom, por isso que a gente é todo mundo próximo. A gente se conhece, né? Então aí a gente começa, não, esse aqui eu acho. Não funciona assim. Olha que bênção. O passista, ele não trabalha sozinho. Então há ali um mentor dentro da cabine de passe que vai atuar para que os dois se harmonizem. Então, dar e receber passe é uma bênção, porque a gente tem amparo. Agora, imagina, ninguém anda só. De base, assim, bem por baixo, cada um tem seu anjo guardião. Mas tem os espíritos simpatizantes, tem os mentores da casa. Vocês acham que a gente está rodeado com mais pessoas que querem o nosso melhor ou que querem o nosso pior? Nosso melhor. Mas a gente
tema em achar que a situação está pior do que a gente imagina, né? Então aí tem aquele povo todinho ali para melhorar a nossa energia psíquica e a gente dando as nossas escorregadas. Ai, mas isso aqui está muito ruim. Ai, mas essa dor que eu acordei hoje. Ah, mas não foi daquele jeito. E aquele movimento todo para a gente retomar a nossa energia psíquica da melhor forma. João Teixeira de Paula, em Dicionário Enciclopédico do Espiritismo, ele vai dizer para a gente que o movimento com as mãos feito pelo médium passista nos indivíduos com desequilíbrio psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica, então o paciente é aquele que vai lá para tomar passe, né? Os passes espíritas são uma imitação dos passes hipnomagnéticos, com a única diferença de contarem com a assistência invocada e sábia dos protetores espirituais. Então não é simplesmente balé das mãos. Há quem diga, aqueles mais estudiosos, querendo pegar a fidelidade doutrinária, que agora não precisa de movimento nenhum de passe. É simplesmente a imposição de mãos e fica ali. Cada casa tem suas regras e suas regras precisam ser respeitadas. Cabine de passe, há um coordenador. E ele vai falar como que melhor consegue ali aplicar aquele passe. Porque não é um tratamento aos pares? Tem passista que ele precisa do movimento para dar ritmo àquela energia que ele está cedendo junto com a espiritualidade amiga. Porque se ele ficar ali, muitas vezes eles são médios. E ali vai, meu filho. Vai, já foi. Ficou ali 10 minutos, muito mais tempo. Então, se ele faz o movimento, ele consegue colocar um ritmo de início e fim. Então, não é porque é o movimento que vai salvar, porque nós já sabemos que é a questão psíquica. E nós já entendemos que é a questão da reforma íntima que faz a diferença. E o desejo ardente de servir de instrumento em um fenômeno curador. Em um fenômeno de reconstituição de energia psíquica. Vocês têm noção como é difícil isso aí fora? A gente poder trabalhar com adoecimento mental nos hospitais psiquiátricos para retomar essa energia psíquica sem o auxílio do passe? Vocês não têm noção da dificuldade que é. Muitas vezes a gente precisa fazer ali de uma forma discreta, pensando, porque você está na frente de um paciente evangélico e você não pode quebrar a fé de ninguém e nem desrespeitar. Então nós espíritas temos esse benefício e muitas vezes não entendemos direito o que é. A gente vem daquela questão cultural do Brasil, das benzedeiras. Então as mães levavam a gente nas benzedeiras, a gente ficava sentadinho no colo delas e elas faziam tudo e a gente não precisava fazer nada. A gente chega na cabine de passe consciente do que a gente precisa. Senhor, aquela ideia fixa que não sai da minha cabeça porque esse negócio precisa ser fechado, porque se eu não fechar esse negócio hoje, isso está me incomodando. Será que eu vou para lá consciente de que essa ideia percorreu a minha mente mais de 100 vezes durante o dia? Será que eu vou com aquele ressentimento porque eu realmente perdi o amor da minha vida, um filho amado, né? Um sobrinho? Será que eu vou consciente e falar, Senhor, eu sei que é da sua vontade, mas meu coração ainda sangra? Me ajuda a aliviar essas emoções que ainda me atormentam? Será que a gente vai para a cabine do passe consciente do que a gente precisa se reequilibrar? Se a gente não vai hoje, a gente vai passar aí. Olha que maravilha. Um estudo aparentemente diferente, né? Porque não é um tema do Evangelho, mas a gente começa então a perceber que o paciente, ele tem como ser ativo no fenômeno do passe. Ele tem como receber. Do que eu vou receber? Eu fico pensando, a gente chega para tomar um passe, tem uns que pode chegar com um copinho desse tamanho, pode vir com um copão desse, pode vir com um balde. Depende do que você quer receber. Achei legal que a água fluidificada, né? Cada um com um tamanhozinho ali de uma garrafa, cada um vai com o tamanho que quer. Então, qual que é o nosso desejo, né? Porque o objetivo do passe, ele é o reequilíbrio orgânico, físico, psíquico, perispiritual
e espiritual do paciente. Esse é o objetivo. Mas não é curar não, Tati. Não, a cura ali é com Deus. Retomar o equilíbrio é com a gente. A cura é entre Deus e o paciente. Mas retomar o equilíbrio é uma ação nossa. Gente, nós então temos aqui um campo psíquico vibracional. Cada um tem. Quando nós estamos aqui nesse salão, tem mentes que não têm corpo e está aqui presente, concorda? Então, o nosso número de pessoas pensando, formando uma energia psíquica é maior. E essa energia psíquica é que faz a gente ficar mergulhado em uma energia salutar ou uma energia perniciosa. Depende do que a gente está vibrando. Só no centro espírita, Tati? Não. Na nossa casa também. Ah, não, mas no centro espírita a gente já fala. Se o negócio desequilibrou, a culpa é do médium. O médium estava desequilibrado. Aí teve manifestação espiritual porque o médium não está certo. É bom colocar a culpa no médium, né? Que tem que achar um culpado. E aí a gente esquece que lá no Livro dos Médiuns fala que a vibração de uma reunião espírita é o somatório das vibrações dos espíritos encarnados e desencarnados, que a dela faz parte. Então, a importância que a gente tem para entender qual é esse objetivo do passe, para me retomar o equilíbrio, para eu fazer parte de uma egrégora e salutar em um mundo que está em transição planetária, em que o adoecimento psíquico está cada vez maior. Então, Tati, eu posso ajudar o mundo a melhorar se eu conseguir assumir esse meu compromisso de reforma íntima? É simples assim. Não precisa ser nenhum funcionário da ONU, não precisa ter muito dinheiro. Olha como é que tá fácil, gente. Não precisa de ter um orfanato, né, que a gente também espírita agora de uma caridade, que é fazer uma coisa grande, né? Não, é só esse compromisso diário que a gente precisa ter. Então, essa é a importância da gente entender esse reequilíbrio das nossas energias. Então, não se deve, porém, confundir o objetivo do passe com o seu alcance. Porque às vezes a gente fala assim, eu tomei um passe, mas não fiquei boa. Ainda saí da cabine de passe pior, tomei um passe, me deu uma dor de cabeça. Nossa, fiquei uma coisa assim difícil. Já viram alguém falar isso? Existe muito isso. Aí a gente pensa assim, o passe não foi bom. Essa casa é fraca. As pessoas acham de um tudo na vida. E muitas vezes a gente não entende que quando a gente está trocando de energia, a gente leva ali uma espécie de um choque. Vocês já repararam que a gente acostuma até com o que é ruim? E que quando tira o que é ruim a gente sente falta? Mas fazemos, gente, mas não era ruim? Pois é, mas acostumei tanto com a coisa ruim que, né? É mais ou menos isso em relação das energias psíquicas que acontece quando a gente sente dor. Se a gente não ficar com a ideia fixa naquela sensação do corpo, ela passa. Se a gente reter aquela informação e ficar aumentando as ideias negativas, porque o passista estava desequilibrado, a cabine estava ruim, a casa não está boa, eu não estou bem, eu acumulei energia dos outros, encosto, mal olhado. Se a gente não ficar com esses tipos de pensamento, ele passa, né? Tati, diga, meu bem. Esse é um motivo também que, por exemplo, nas obsessões graves, né, não pode tirar, separar de uma vez. De uma vez, né? É bom que as pessoas até entendam isso, porque é um tratamento paulatino, para que os dois melhorem, para poder haver a separação. Né? E às vezes, até quando há essa possibilidade ali de tirar aquela obsessão, a pessoa de fato vai sentir, mas ela vai recuperar um pouco mais rápido. Assim. Uma vez, Divaldo conta que ele estava autografando e eis que vinha uma senhora e com uma obsessão assim, difícil, um espírito realmente praticamente ali montado em cima dela. E ele pensava assim, eu no meio dessa multidão, como que eu vou ajudar? E ele sabia que ele conseguiria ajudar com um passe ali. E ele falou, eu preciso fazer alguma coisa para ela. E a fila estava andando. E a mulher estava vindo. Aí que quando ela chegou próximo, que ele falou, vou te dar um beijo na testa. Ele levantou e deu um passe quase ali de sopro discreto para ela. Ela tonteou, começou passar mal. Ele falou, pega uma cadeira para ela, que ela ia realmente passar mal. Estava passando mal mesmo.
Só que enquanto ela estava com a obsessão, não estava percebendo, estava acostumando. Saiu aquela energia, sente o impacto. Ela retomou, deu uma aguinha para ela, depois ela foi embora. Então é para quando a gente vir para casa espírita numa paz. Ah, então eu estava obsediada. Calma, gente. Calma. Qual o problema de medo de obsessão? Qual o problema? É nosso irmão. É nosso irmão. Alguma coisa a gente fez para nos atrair dessa forma. E se estamos juntos agora, é porque juntos temos condições de nos separar, de entender o que a gente pode fazer para amar mais. Mesmo não necessariamente ficando junto, mas respeitando a posição de cada um. Então não tenhamos medo do outro. Vamos tentar ser pessoas do interior? Vocês já viram que as pessoas do interior são maravilhosas? Não são? Tem gente aqui que é do interior? Pois é, gente do interior é diferente, vocês já viram? É completamente diferente da cidade. Gente do interior, eles têm medo de mula sem cabeça. Né? Eles têm medo de bicho peçonhento. Ver uma cobra e a onça se encontrar no meio do caminho, né? Mas nunca tem medo de gente. Quando eles estão andando no meio da escuridão e olha alguém e fala, graças a Deus, tem alguém ali. Agora olha a gente da cidade. É um bicho esquisito, né? A gente não tem medo de mula sem cabeça e nem de bicho peçonhento, porque ninguém vai encontrar com cobra no meio do caminho, mas morre de medo de ser humano. Não pode ver ser humano nenhum na rua que fala, esse vai me fazer um mal. E aí a gente tem tanta certeza de que o outro pode fazer um mal pra gente, que acaba a gente fazendo mal pro outro antes do outro fazer mal pra gente, só por defesa. Então a gente às vezes precisa desarmar até o do nosso obsessor. Você já imaginaram se o Divaldo não fizesse isso, mais de 30 anos com máscara de ferro? Por fim, quando ele foi embora, o Divaldo sentiu saudade. Tô falando que a gente sente saudade, né? Então a gente começa a compreender essas questões. O alcance do passe é exatamente isso. Nem sempre ele vai alcançar aquela cura maravilhosa que a gente deseja. Porque senão, gente, por que Chico então não tinha as curas que ele precisava ter? Porque existe muitas vezes doença pra gente que é aquele corrimão, que é onde a gente vai segurar e não vai deixar cair. E a gente precisa entender a nossa doença, ela veio com qual finalidade? Esse laudo que chegou até mim, ele vai me ajudar, porque tudo que Deus permite conosco é para o nosso bem, foi dito aqui. E mesmo que não tivesse dito, Paulo diz isso em Romanos 8, 28, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu preciso entender isso com tranquilidade. E por que a gente recebe o passe, então? Já que a gente já é tão esclarecido, que a gente já entendeu, que também tem isso, né? Espírita tem uma coisa assim, a gente fica numa briga com o nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Aí a gente fala assim, não, eu não preciso de passe. Aí você vê gente que geralmente não toma passe de jeito nenhum, porque eles nunca precisam de passe, eles estão no equilíbrio maravilhoso. Eu falo, que diferença, né? Deve ter caído no planeta errado. Aconteceu alguma coisa, não deve ser de prova e expiação, pulou aqui, né? A gente pergunta também para espírito, você não está precisando, não preciso perdoar ninguém. Tem mágoa nenhuma, ofensa nenhuma, caiu também no planeta errado. Eu consegui uma pessoa que nunca se ofendeu, já está homem de bem há muito tempo. Então já não estava aqui no planeta Terra mais. Então às vezes a gente não tem que perdoar o outro, mas a gente precisa perdoar as ofensas que a gente sente, porque toda hora a gente se ofende, gente. Tomara que não, né? Tomara que a gente aqui esteja se ofendendo uma vez por semana. Olha que maravilha, nós vamos chegar lá. Mas às vezes a gente está se ofendendo todo dia. É onde a gente vai fazer o recurso da prece. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não extrapolar as nossas formas de ficar tomando passe. No livro Os Mensageiros tem o caso do 10º passe. Eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena ler. E ele diz assim, o pessoal chega e fala assim, olha, estamos aqui com o caso do 10º passe. A gente já aplicou, já o 10º passe que a gente aplica nele, ele volta com os mesmos hábitos. Porque os hábitos é a materialização do que a gente pensa e sente. No automatismo. Se eu não mudo o meu mau hábito, eu vou lá, tomo o passe, melhoro um pouquinho, mas o que me adoeceu? Não foi meu mau hábito? Então eu não melhorei. Eu não fiz o meu esforço da reforma íntima. E aí ele fala, Niceto fala para o plano espiritual. E agora? Eu falei, agora deixa ele voltar pior. Deixa ele ficar com a doença.
Ele quer a doença. Deixa ele voltar pior. Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio e esse discernimento para saber que é uma terapêutica. Não é uma ducha que a gente vai tirar as coisas ruins que a gente está na cabeça sem nenhum compromisso pessoal nosso de reforma, de transformação, de autorreforma. Não vai ser o passista que vai tirar os nossos hábitos ruins, não vai mesmo. A contar uma coisa para vocês, nem Jesus, tá? Não adianta pedir para ele também não, que Jesus também não tira hábito ruim da gente de um. Esse aí a gente tem que fazer mesmo. Isso aí é com a gente. Não adianta entregar para o mestre. Você pode pedir para ele força, coragem, bom ânimo para se vencer. Mas falar, Senhor, vem cá, muda esse hábito de mim, e falar, beleza, Tatiana, vai lá e que eu tô te vendo. Vai fazendo que eu tô contigo. Mas se você não fizer, não tem jeito de fazer. Então, não abusar, né, daqueles que auxiliam, como lá o caso do 10º passe. Ter a prática edificante deve ser aproveitada por elemento do auxílio. Eu estou precisando. E tem que ter tranquilidade. Tati, mas eu sou passista hoje sou eu que estou doente. Então, hoje você não vai aplicar passe, hoje você vai receber passe. Fala para o coordenador de passe, fala, tô legal hoje não. Hoje eu estou precisando de tomar passe. E a pessoa vai receber o passe. Mas aí eu vou ter que falar para todo mundo que não sou um homem de bem ainda, né? Porque eu estou frágil. Hoje eu não estou bom para aplicar passe. Vai falar que eu não me preparei, né? Não posso nem ser tarefeira, vou ser jubilada da casa. Não, gente. E vou ser considerada e entendida que eu estou na minha reforma. A única pessoa que vai saber se tem condições de dar passe, aplicar passe naquele dia, é o próprio passista. O coordenador de passe não está no rosto. Né? Então, é importante que a gente tenha essa tranquilidade. E o Espírito, eles vêm ajudar no desenvolvimento dessa ciência humana, que hoje já é reconhecida com tranquilidade, o efeito do passe. Nós temos vários artigos publicados pela USP, ao redor do mundo, mesmo que não diga passe espírita, mas que diz imposição de mãos. Hoje a neurociência já reconhece não mais o efeito da meditação, como oração e meditação sendo a mesma coisa. Hoje eles já dividiram e já conseguiram comprovar que o efeito da oração no passe, ele estimula muito mais redes neurais em todo o cérebro do que o efeito da meditação, que regula apenas o lobo frontal. Então, a meditação faz um efeito no cérebro e a oração faz outro efeito no cérebro. Não que a meditação seja ruim, mas isso por quê? Porque enquanto a gente está fazendo passe, o que o passista está fazendo? Orando. E o que o paciente está fazendo? Orando. Tati, eu não fazia nada, eu só ficava lá com as mãozinhas assim, fechava o olho, esperava alguém bater na mãozinha e falava, então agora você já vai saber que você vai orar. Sabendo por que você está tomando passe. Então você vai orar o quê? Pelo motivo ao qual está te levando para a cabine de passe. Olha que maravilha a gente ter consciência de um passe. Faz uma diferença, não faz? Vocês vão ver que a postura passa a ser outra. Então ele muda a mente, ele muda o perispírito e ele muda o corpo físico. Mesmo porque o perispírito, ele não está dentro do corpo físico, como o espírito também não está dentro do corpo físico. A gente tem uma sensação, né? O espírito, ele anima o corpo físico. Então ele é maior do que o corpo físico. Ele anima. Então a gente consegue ver aquela vibração daquele campo que é feito. O passe, ele atua nos centros de forças. Nós temos, os orientais vão chamar de chakra, André Luiz vai chamar de centro de força, chakra está na aura, perispírito está no centro de força, está no perispírito, plexo solar está no corpo físico, que está no sistema nervoso, e são corpos que se interconectam. Então, está tudo numa coisa. Então, quando as pessoas falam chakra, não pode falar, porque a pureza doutrinária fala que não pode falar chakra, porque... Não, gente, está lá nas obras de André Luiz, ele fala chakra, ele fala do sânscrito e fala de centro de força. Mas em respeito aos que rezelam pela pureza doutrinária, na doutrina espírita a gente vai falar que tem centro de força. Se o nome faz tanta importância assim, mais do que o sentido. Porque o importante não é discutir o sexo dos anjos.
O importante é entender para viver melhor, né? Então, é esse o objetivo. O perispírito, ele serve, então, de traço de união entre o corpo físico e o espírito, para que a gente consiga melhorar ali. Tudo que eu melhorar no perispírito vai reverberar no corpo físico. E tudo que eu melhorar no corpo físico vai reverberar no perispírito. Então, veja que eu posso fazer o movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Quer ver? Come coisa que não faz bem para vocês verem como é que fica bom para danar. A energia do perispírito fica ótima, não fica? Não fica. Então, a gente começa a ver que as coisas estão bem mais interligadas. Daí a importância desse cuidado aí para esse intermediário, tá? Isso tem a ver com o magnetismo. E o magnetismo, ele não foi estudado na doutrina espírita, então passe, ele não é algo que está lá na codificação, então a palavra passe, vai procurar lá, a palavra passe na codificação não tem. Nós vamos ter sobre fluidos, que é o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e nós vamos ter sobre magnetismo. Então, quem foi? Kardec, ele estudava o magnetismo. Como é que é isso? Que energias são essas? Começou lá em 1493, pensa, com Philippe Theophrastus, depois veio para 1734 com Mesmer, e depois vem em 1775 a 1843 com Hahnemann. Hahnemann, ele foi criando a homeopatia. E então o passe, ele tem origem homeopata. Os homeopatas entendiam que eles poderiam magnetizar tudo que o doente poderia ter. A cama, a fronha, os talheres, o copo, tudo que teria contato com o paciente. E isso o paciente ia melhorando. Nossa, olha que coisa chique a gente entender de magnetismo. Porque a gente não pode dar passe em cadeira, pode? Não, mas a gente pode magnetizar. Isso significa que a sua casa está toda imantada com o magnetismo dos pensamentos que você distribui quando está dentro dela. Ai, que lindinho. Sabe aquelas coisas que você ganha, que você acha bom e que toda hora você fica olhando? A minha avó era engraçadíssima. Toda vez que mudava alguma coisa na casa dela, ela falava que ela estava namorando a coisa. Então, ela passava perto do móvel, seja lá do que for, e ela namorava, ela falava que estava tão lindo, ela fazia assim. E às vezes a casa era super simples. Quando a gente chegava lá, a gente tinha a sensação assim, que era o melhor lugar do mundo, que era tudo tão lindo. Hoje eu entendo, a vovó estava magnetizando as coisas, porque estava contemplando e achando bonito. Agora, olha a gente dentro da casa da gente. Será que tem algum canto que a gente olha para lá e fala assim, ai meu Deus do céu, eu não estou aguentando isso aqui. Ah, esse aqui foi a sogra que me deu coisa feia, esse negócio dessa sogra, que quando é a sogra que dá, a gente, ai meu Deus, e a gente não pode jogar fora porque o marido acha ruim, né? Aí fica naquela, ai meu Deus, essa sogra, ai esse presente que eu não quero. Então arruma um jeitinho de tirar aquilo que te incomoda ou de abençoar. Tem uma paciente minha que eu achei muito engraçado, mas a maioria das pessoas que começam a ganhar neném, e elas estão com os filhos ali recente, aí elas falam assim que elas ficam num estado de graça tão grande que elas ficam evangelizando os móveis. Porque aí fica ouvindo evangelho quase que todos os dias, toda hora, que já não tem mais ninguém para falar que elas estão ali evangelizando os móveis. Aí eu falei para ela, olha, evangelizar móvel não tem jeito não, mas você deve estar magnetizando sua casa toda. Isso, gente, muda a postura que a gente tem em viver em casa. Olha, era só um passe. E veja quanta coisa a gente pode mudar. Então, o magnetismo ele é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres, inclusive nos seres materiais. Quando a gente começa a medir ali na madeira, um tronco de uma árvore, o magnetismo da árvore é um. Quando essa aqui, que é madeira, ela tem um outro magnetismo. O que diferencia do magnetismo da matéria inerte para a matéria orgânica? A matéria inerte, os animais, as plantas, a madeira depois de extraída, né? A pedra, eles são mais estáticos. E no ser humano? A gente oscila, né, gente? Aí ali a gente vibra, a gente muda os pensamentos, por isso que a gente precisa do passe, porque a gente oscila. A gente vai do desequilíbrio ao equilíbrio o tempo todo.
Então a gente vai da tristeza, da raiva. Quando a gente não entende o que é essa tristeza e o que é essa raiva, os nossos comportamentos geralmente são agressivos. Então, quando a gente já entende o benefício da tristeza e da raiva, a gente já não agride, porque tem essa vibração. A gente já direciona ela para uma virtude. A tristeza começa a trazer para a gente consciência, temperança. A raiva começa a trazer para a gente ação, movimento de construção. Mas para isso a gente precisa de instrução sobre nós mesmos. O que eu faço com isso que eu sinto? E enquanto eu ainda estou na dúvida, eu vou para o passe e peço auxílio. Senhor, eu estou com muita raiva. Porque também não adianta ir para o passe e falar, Senhor, deixa eu ficar bonzinho, porque eu não quero ter raiva, não. Sendo que a gente está, como diz uma outra paciente minha, mordida, né? Eu acho engraçado que ela fala assim, eu fiquei mordida. Eu falei, não, mas não fica mordida assim, não. Acho engraçado. Então, olha só, às vezes a pessoa está mordida, chega para tomar passe e fala, Senhor, eu estou mordida, estou com muita raiva e não sei o que eu vou fazer com ela, eu não quero gritar, eu não quero xingar, eu não quero bater em ninguém, mas eu preciso direcionar essa energia para um lugar melhor. Isso a gente pode fazer, porque vai vir uma intuição. Então, aí a gente começa a ver como que o nosso magnetismo vai oscilando à medida que a gente vai tendo isso. André Luiz, em opinião espírita, ele diz, o passe não é unicamente transfusão de energia anímica, é o equilíbrio ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. É de todos os tratamentos. Tati, então quando que eu tenho que tomar passe? Quando eu estou com algum problema físico, quando eu estou com alguma ideia fixa, quando eu estou com algum sentimento que não convém, quando eu estou desassossegado. Mas e se eu tiver tudo bem? Tá tudo ok, você tá tudo bem. Então hoje você não precisa, porque todos nós aqui recebemos o passe espiritual, né? Então a gente tem alguns outros tipos de passe, o nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar esse vídeo, o que está correndo nos rios, nas redes sociais, provavelmente muitos de vocês já viram. Isso aqui mostra para a gente o efeito. Essa senhora, ela está sentada ali enquanto a outra vai impor as mãos. Esse aparelho aqui embaixo, ele está mostrando a parte energética da senhora, como se fosse o corpo magnético dela, o corpo ali fluídico dela. E assim que impor as mãos sobre o efeito da oração, veja como é que se responde. Moving slowly, moving slowly. Olha lá as cores. Aí, já mudou. Nós sabemos que o verde é o chakra cardíaco, no coração, é onde as emoções estão sendo mais alinhadas. Por isso que os blocos cirúrgicos são verdes, os campos são verdes, para que a gente possa acionar o nosso chakra cardíaco. Mas isso fica, ou o centro de força cardíaco, para quem não gosta que a gente fala chakra. Não tem problema. Então, os centros vitais são esses aqui. Lá em cima, coronário é o roxo. O frontal, ele geralmente é a cor índico. Esse que eu estou usando bastante aqui para falar, que é o laríngeo da garganta, que o Chico dizia quando fazia psicofonia, ele falava que ele tinha um trem na garganta, e quando o espírito vem e usa esse chakra da gente, que é bem interessante, ele vai acoplar o centro de força dele no nosso centro de força e vai animar o corpo físico da gente, tá? Simplesmente pelo contato. O verde é o cardíaco, o amarelo o gástrico, o laranja o esplênico, ali na região do baço, o vermelho é o básico ou o genésico. Tudo isso, gente, vai indicar como que a nossa reforma íntima está ocorrendo, quando os nossos centros de forças estão alinhados e o passe, vocês viram pelo vídeo, tem condições de fazer isso conosco, tá? O nosso tempo já estendeu, eu tinha... 9. Ai, que ótimo, então tá tempo... Não, mas eu já gostei dessa casa, que eu fico no desespero com ela, porque quando a gente começa a falar, gente, o relógio resolve entrar numa disputa com a gente, você não sabe se é a gente que está falando mais ou se é o relógio que está andando demais. Uns 15 minutos aí. Então nós vamos terminar a palestra toda, gente. Se tiver alguma dúvida, eu vou falar que vocês estão muito caladinho. Porque para quem fala, o tempo passa rápido, mas para quem escuta, vocês devem estar achando, meu Deus do céu, isso vai parar de falar, não? Prometo para vocês que está acabando, tá? Mas quando o assunto é bom, para a gente também é muito rápido. É rápido, é? Ah, então tá bom. Gostei da gentileza. Mas vamos lá. Olha só, 3 requisitos que são indispensáveis ao bom passista, tanto quanto ao paciente. Porque se o tratamento é aos pares,
Não adianta a gente ficar com aquele pensamento que o passista tem que ser bom e o paciente pode ser aquele que vai chegar no 10º passe sem ter melhorado em nada a reforma íntima dele. Não é assim. Olha como que é de uma união e de uma bondade, é de uma lei de sociedade real que a gente vive quando a questão é pelo lado espiritual. Então, o importante é a gente ter cuidado físico. Ô, gente, mas fala a verdade, é só passista que tem que ter cuidado físico? Higiene do corpo. Eu costumo falar, quando a gente dá curso de passe, a gente fala assim, gente, pelo amor de Deus, tomar banho é muito importante. Eu sei que às vezes as pessoas querem tomar só um banho por semana, então toma no dia que vai aplicar o passe. Aí os pacientes também, gente, toma um banho no dia que vem tomar passe, que eu acho que vai fazer bem, entendeu? Ô, gente, faz. Vou contar uma fofoca para vocês, que fofoca do plano espiritual às vezes pode contar, né? Vou falar para vocês. Uma vez estávamos na casa e a tarefeira era como no tratamento de saúde. E às vezes a gente vê as coisas e nunca sabe se a gente está vendo pelo lado material, se está vendo pelo lado espiritual, que as coisas são tão nítidas. E você acha que é só você que está vendo, ou se está todo mundo vendo, ou se é aquilo, todo mundo está vendo a mesma coisa. A gente fica muito na dúvida. E eis que entrou um senhor, e ele parecia que ele tinha passado debaixo, eu tinha entendido que era isso, assim, que ele tinha saído de... Sabe quando você está passando debaixo de uma marquise e cai, assim, um cimento em cima de você? Então, ele estava todo cheio, assim, de cinza. E a gente, espírito imperfeito, né? Eu falei, meu Deus, mas ele vai sujar essa maca? Eu falei, gente, mas como é que esse moço entrou desse jeito? Ninguém falou nada com ele lá. E eu naquela agonia que eu falei assim, e aí a cinza caía. E eu falei, gente, hoje eu não posso falar porque o silêncio é uma prece. E eu com a prece assim, Senhor, como que a gente vai limpar esse moço? E eu, só ajudante lá, né? O moço foi embora, eu não aguentei. Aí eu perguntei para o espírito, falei assim, aqui, doutor, me ajuda. Como que esse moço chegou sujo desse jeito? Ninguém fala nada com ele. E olha só como é que ficou. Aí ele olhou para mim, deu aquele sorriso, e quando fala minha filha, eu já sei que o meu pensamento está todo errado, né? Aí ele falou assim, minha filha, o nosso irmão ainda é vinculado ao tabaco. A cinza que você viu é a cinza do plano espiritual. Só nós estamos vendo. Então a gente fala do asseio físico, mas tem um outro tipo de asseio, que é o asseio dos vícios. E que eu sei que ninguém gosta que a gente fala isso, porque é uma coisa, um detalhe, a gente quer todo mundo falar as coisas boas que a gente quer ouvir, né? Então a gente quer falar assim, pode fumar à vontade, pode beber à vontade, pode usar todos os excessos possíveis, come bastante açúcar, come bastante sal, vai que vocês vão ver onde é que isso vai parar. Faz não. Evita, diminui aos poucos, faz tratamento, busca ajuda o quanto antes. Faça o esforço para cuidar de si, porque isso vai reverberar. O aperfeiçoamento que começa nesses vícios materiais, mas chega aos vícios morais. Ô, gente, fofoca não é uma coisa que faz bem para ninguém, vocês vão reparar? Fofoca é sempre de uma ideia negativa. Ninguém espalha uma fofoca de ideia positiva, vocês já viram? Não espalha. E quando a gente está espalhando uma fofoca de ideias negativas, sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está afetando o cuidado físico, a gente está atrapalhando o físico. Porque pensamento negativo já foi descoberto pela neurociência que mata neurônio. Mata neurônio. Ah, Tati, mas não é problema não, a gente já descobriu que a epigenética está aí e que a gente consegue produzir neurônio. Ah, consegue? Dependendo da idade que você tem, meu filho, você não vai conseguir produzir. Você produz neurônio, sim. Se você tiver uma vida bem bacaninha, tá? Atividade física regular, alimentação saudável, comendo bastante ômega 3, todo mundo está fazendo isso, né? Pensamento positivo, estudando, os hábitos desses novos estão todos em dias, aí vocês estão conseguindo produzir neurônio. E produzir neurônio em um ritmo assim, né? Que não é de nenhum jovem. Então, cuidado com o que a gente perde no corpo físico, porque às vezes não vai conseguir recuperar nessa encarnação. Então, os nossos hábitos podem melhorar. Ô, Tati, mas o que isso tem a ver com passe? Porque senão a gente entra na fila do 10º passe.
Entendeu? É só para a gente saber se a gente está cuidando da gente mesmo. Ah, mas eu queria tanto que alguém cuidasse de mim. Pois é, o ser humano mais importante para você é você mesmo. Você é responsável por você e tem um compromisso de cuidar de si até depois de desencarnar. Mas e minha mãe e meu pai já cumpriram? O que é isso? É só para matar a saudade. O André Luiz estava lá esperando a mãe dele no nosso lar, não foi? A mãe dele cuidou dele? Cuidou, pediu alguém para ajudar, mas quem é que teve que fazer a ascensão dele? Ele. Ah, mas é isso, depois eu vejo. Aí depois vê com um prejuízo grande. Se pode ver agora, faz agora, né? E essa renovação moral, quando a gente pensa assim, gente, mas será que eu preciso disso mesmo? Sabe quando a gente acha que as coisas têm que ser do jeito que a gente acredita que é? Nós temos um costume muito fácil de virar um perfeccionista. O viés perfeccionista na personalidade é uma pessoa que vai se isolando e perdendo contato social, porque tudo tem que ser do jeito dela, da régua dela. Então, quando a gente acha que a gente não aceita que o jeito do outro pode ser, porque ele me deu um copo assim, mas eu gosto do copo pequeno, então esse copo está errado, o certo é o copo pequeno, eu já crio um empate com ele e comigo. Eu não vou ficar bem. E geralmente as pessoas não conseguem perceber isso sozinhas, precisam de tratamento. Porque a gente acredita que perfeccionista é ser TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ficar com tudo organizado, bonitinho, arrumadinho. Isso é TOC. Roberto Carlos, a roupa está sempre impecável, né, gente? Que inclusive estava no show de final de ano. E é claro que eu assisti também. Porque mesmo estando velhinho, né, gente, ainda é bom as musiquinhas dele. Então, isso é TOC, que é o que ele tem. Mas o perfeccionismo é a gente querer impor a nossa ideia do nosso jeito o tempo todo. Né? No início eu ainda falei com ela estava ali fazendo, olha, eu consigo fazer tudo sozinha. Eu falei, não, ótimo, a gente não pode ter dependência, não. Mas também não pode ser sempre só a gente fazer, né? A gente tem que ter essa flexibilidade. E isso é importante para a gente ver se a gente está renovando moralmente ou não, tá? Eu disse que eu queria fazer. Mas a gente esforça, vai trabalhando, né? Olha as modalidades de passe para a gente não ficar acreditando que só aquele passe funciona, tá? Então, a gente tem passe individual, que é quando tem um passista para um paciente. Então, um passista vai lá e vai aplicar em um paciente, mesmo que esteja vários passistas com vários pacientes, mas cada um está aplicando. Isso é o individual. A gente tem o passe coletivo, que pode muitas vezes, talvez na falta de pouco passista, ou para agilizar o processo. Na Mansão do Caminho é sempre assim, é sempre passe coletivo. Eles apagam as luzes, os passistas se posicionam durante o salão, podendo fazer isso ou não. Os passistas onde que eles conseguem fazer a oração e emantar, espiritualidade está toda ali, e todo mundo toma passe ao mesmo tempo, tá? Esse é o passe coletivo. Tem o passe em equipe, geralmente indicado pela espiritualidade, quando tem ali um tratamento espiritual, uma orientação, e ele mesmo fala como que será esse passe. É um paciente para mais de um passista. Vão aplicar os fluidos. Ah, Tati, mas isso aí é quando a pessoa está obsediada, né? Então, quando vem ali um passe em equipe, já sei que a pessoa ali está difícil. Ali, meu filho, a obsessão tá na mente condenatória, né? O que é que a gente tem com isso? A gente não sabe de nada da vida do outro, já fica querendo dar palpite. Nem sempre. Nem sempre. Tá? Ali, muitas vezes, equilíbrio de mediunidade. Então, nem sempre. Cuidado para a gente não ter essas situações. Passe à distância, muito bem utilizado na época do Covid-19, que é o que a gente chama de radiação, que é a oração. Oração não tem fronteira, gente. Isso é uma maravilha. Aí, em vez de a gente ficar pensando coisa negativa, manda uma oração para que a pessoa que você decepcionou com ela. Faz uma prece e fala, Senhor, tira esse negócio da minha cabeça, porque já foi. Já aconteceu? Ah, mas não pode acontecer. Pode. Tanto pode que aconteceu. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ah, mas uma pessoa não pode agredir a outra. Pode. Tanto pode. Não convém. Que aí é crime entre os homens, vai ter justiça, vai ter polícia. A gente sabe todas essas coisas. Mas faz. Infelizmente faz.
Se eu ficar com aquele pensamento na minha cabeça, eu vou estar com aquela energia toda em mim. E a gente viu como é que as cores tranquilas. E os animais têm uma sensibilidade enorme para esse tipo de energia. Incrível. Então, olha, quando que a gente vai receber o passe? Aqui eu já disse, né? Quando a gente tiver com os pensamentos desalinhados, as emoções ainda ali, pensamento desalinhado, é quando eu só estou pensando o lado negativo da coisa. Hoje tem um negócio chamado ansiedade, que toda vez gera medo, e quando você tem pânico, todo mundo fala que você está ansioso. E muitas vezes nem é ansiedade. Eu falo que é a síndrome do lado negativo que vai acontecer. O que tiver de ruim vai acontecer comigo. Por quê? Por quê? Por que que o que tiver de ruim vai acontecer comigo? Quando a gente estiver assim, achando que a coisa... Por que que vai acontecer comigo? Não vai acontecer não, só vai acontecer comigo aquilo que Deus permitir. E o que Deus permite é sempre bom para mim. Mas, Tati, se eu desencarnar, minha filha, você não sabe o que te espera. Às vezes o lado de lá é muito melhor. E você fica querendo ficar aqui. E lá, às vezes, está numa situação boa. Não é? Então, a gente precisa perceber isso com mais tranquilidade, tá? Uma outra situação que a gente sempre fala, onde aplicar o passe ou onde receber passe. Só posso receber passe no centro espírita. Será? E a gente não vai para o hospital, gente? Não aplica passe no hospital? Então, no hospital eu posso receber passe? Posso. Em casa não pode. Em casa não pode, porque senão vai dar passividade. Quem falou isso? A gente não vai visitar os doentes? Não aplica passe no doente? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive amedrontado. Nada pode. Viés perfeccionista. Porque eu coloco um padrão dali, então só pode ser daquela forma. Será? Tem um outro caso de um passe fantástico no meio do carnaval. Quer que eu conte fofoca para vocês? Eu conto. Diga. A pessoa no estado do vigilante, ela sentiu de coração... Todos nós. Não sei se chega a ser passe, pode ser magnetizado, vibrar ali, né, com aquela, não toque, mas conexão. Só com a cabeça ali, não é discreto. Isso tem o risco de, não sei se a palavra sujar, né? Levar um pouco da sua sujeira para o outro. Tá? A gente chama de reflexologia isso no passe. A gente recebe um pouco da dor do paciente. O médico também recebe isso, o que é uma bênção. Se nós soubéssemos o quanto é bom aliviar um pouquinho da dor do outro, ajudando ele a carregar dele, porque passa rápido. Passa rápido. Se ele não ficar... Não, o que acontece? A oração que você faz com a vontade genuína de ajudar, se você não ficar encucado, achando, nossa, ela está muito ruim. Você quer ver? As pessoas vão aplicar passe em doente, é uma coisa muito engraçada. Aí você está vendo ali o doente no hospital, às vezes no CTI, aquele estado bem bonitinho, né? Pessoa bem pálida, às vezes entubada. E aí você só fica pensando naquela coisa assim, coitado, tem que tirar mesmo, né? Nossa senhora, tá difícil. Gente, me ficou ruim demais, tá muito inchado. Quer dizer, você está puxando uma doença terrível, porque você está incomodado. O ideal é você pensar que a pessoa, do lado espiritual que ela está, que é uma pessoa iluminada, está passando com resignação, está suportando ali com tranquilidade. Então, vai da intenção que você coloca no impacto que você tem naquele lugar. Se a gente chega no umbral e fica impactado com as coisas ruins, a gente realmente está ali junto com as coisas ruins, porque é o que nos chamou a atenção. Se a gente chega no lugar e consegue ver as coisas boas, a gente está impactado com a transformação. Mas não tem esse risco de um mal acontecer porque você está aplicando o passe, não. Tá? Não tem não. Uma vez no carnaval, a gente estava socorrendo uma pessoa, visita fraterna. Então, estava eu. E quando é questão de obsessão, de situação assim difícil, eu sempre chamo, a gente tem uns SOS, companheiro espírita, que ajuda a gente nas coisas que já são bom naquilo, né? Então, eu chamei o Valdir Silva, não sei se vocês conhecem, palestrante espírita. Falei, Valdir, vamos lá, porque ela está assim, está ajudando tudo. E a gente foi levar ela em casa no meio do carnaval, e estava o carnaval no meio da rua, e a gente para na casa dela para ela sair do carro, para a pessoa sair. Quando a pessoa sai, ela dá passividade, perde o jogo das pernas. E o carnaval, gente? Será que podia fazer isso aqui lá? Assim, o povo ia até achar que era até dança do carnaval também, né? Então, a gente não podia fazer. E eu falei assim, pronto, ainda bem que eu estava com ele, né? Que ele ia resolver, seja lá o que fosse. Aí, na hora que a gente pegou, ele, depois que ele me contou isso, 2 anos depois, que eu lá não entendi, ainda pensei assim, nossa, que vibração moral o Valdir tem, né? Porque ele conseguiu, falou o nome dela, fez assim, depois levantou e falou,
olha para mim, fica em pé, agora você vai para sua casa. Eu comecei assim, gente, né? Que homem de fé. Então, depois ele me contou. Ele falou, claro que eu dei um passe de sopro discretamente no chakra frontal dela. Porque passe não é para chamar atenção. Não é espetáculo. Entendeu? Então, a gente consegue fazer isso. Então, em outros locais, até no carnaval. É aonde a necessidade bater. Bom, gente, agora o nosso tempo de fato acabou. E olha, o passe tornou-se popular por sua eficácia. Mas não é tão simples um passe que não se pode fazer mais do que dá-lo. É José Herculano Pires, em Mediunidade, Vida e Comunicação, capítulo 14. Então agora a gente pode receber o passe com tanta tranquilidade, tanto quanto a gente pode aplicar, viu? Boa noite a todos, muito obrigada.